Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast do Estúdio Rossines. Eu sou a Priscila Rossini, estou aqui junto com o Diego, que está aqui nos bastidores, e estamos tocando essa temporada com vocês. Estamos no episódio 29, aqui onde a gente traz empreendedorismo, fotografia, muita coisa boa para conversar com você, muito conhecimento para te trazer, muitos insights. A cada semana um episódio novo. Essa temporada ela é oferecida pelo Grupo JM, que é uma rede de lojas de materiais de construção com 4 lojas aqui em Suzano. E eles têm linha de crédito própria, que é feita tudo diretamente da loja. Bem fácil. Para aposentados, pensionistas e funcionários públicos tem crédito pré-aprovado. E tem também o cartão de crédito da loja, onde parcelam em até 36 vezes sem entrada e com até 45 dias para pagar a primeira parcela. Do básico ao acabamento para a sua obra, você encontra no Grupo JM. E aqui no GC você tem acesso ao WhatsApp dos consultores e também as unidades que eles têm aqui em Suzano. Só dá uma passada lá, falar que é ouvinte aqui do nosso podcast, com certeza você vai ter mais desconto ainda. Vamos apresentar a nossa convidada de hoje. Hoje o assunto é sério, a gente vai falar de empreendedorismo feminino e com quem manja muito do assunto. Ela é gestora de projetos de desenvolvimento local, empreendedorismo feminino e educação empreendedora. Atua na região do Alto Tietê há mais de 10 anos pelo Sebrae, auxiliando empreendedores e empreendedoras a se conectarem e alcançarem melhores resultados em seus negócios. Administradora por formação, é fascinada por números. Acredita no real poder da transformação das pessoas através do autoconhecimento e do empreendedorismo. Com vocês, Roseli Lima. Seja bem-vinda, Rô. Obrigada, Pri, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente pode sempre falar de empreendedorismo em todas as esferas e falar aqui vai ser um prazer. Com certeza. E a gente traz muito isso aqui, porque eu sempre falo, nosso público maior são de mães aqui do estúdio, que normalmente descobrem que após a maternidade elas precisam empreender, porque se não empreendiam até então, essa demanda de ter que ficar em casa, de querer curtir mais essa maternidade, de poder estar com os seus filhos, até foi o nosso primeiro episódio da temporada, lá na primeira temporada foi Nasce uma Mãe, Nasce uma Empreendedora. Porque a gente ouvia muito esse relato de, eu não vou voltar, eu não vou pegar trem, 2 horas de condução, ir trabalhar no meu CLT e voltar. E como que eu vou ver essa criança crescer? Então, muitas vezes, né, nasce uma mãe e de fato nasce uma E real, empreendedora. e nasce uma oportunidade, né? Às vezes da mulher se encontrar aí, porque quando ela tá no CLT, ela fica muito limitada também, né? Sim. E aí a questão de horário, de pensar, puxa, com quem que eu vou deixar meu filho? É toda uma correria, né? Que a gente que é Sim. mãe sabe como é. A logística aumenta, né? Que você já tem, não Total. é só mais você, né? A É, partir daquele momento você tem que pensar onde aquela criança vai ficar. é. E eu acho que além de que da rede de apoio, que hoje é muito falada, Falada. né? Mas assim, a mãe mesmo não quer deixar, né? Ela não quer deixar de curtir alguns Com momentos e o certeza. empreendedorismo, claro, visando o lado romântico da coisa, ele te permite, Sim. né, estar mais perto. E essa busca que muitas relataram aqui de assim, eu vi buscando laço para minha filha quando ia nascer, que não tinha o que eu queria, que era um negócio que não estava legal e eu consegui fazer um mais bonito. E aí ela descobriu essa aptidão para fazer laços. Outras começaram a fazer bolo em Uhum, casa, porque era uhum. algo que ela tinha uma aptidão ali, conseguia fazer em casa para fazer uma renda. Então, muitos dos clientes aqui, das clientes, em especial as mães, se Começaram assim, vestiram né? do empreendedorismo após a maternidade. Verdade. Então é um tema que eu gosto de trazer muito, a gente já trouxe aqui, sempre esbarra, né, no Uhum, empreendedorismo, os uhum. assuntos que a gente traz. Hoje a gente vai falar dele na raiz, né, com quem Sim. entende do Uhum. assunto, mas por isso que eu gosto tanto de trazer esse assunto para cá, porque as mães aqui são empreendedoras raiz, assim, Que aquelas que legal. descobrem na necessidade que É, elas precisam se tornar é empreendedoras. verdade. E aí já vai a minha pergunta para você, Uhum. assim, para Roseli, o que é empreendedorismo? Então, empreendedorismo é acreditar que você pode. E realmente você pode. Quando você está focado, quando você identificou algo que você tem paixão, que você tem amor, Uhum. que você sabe que aquilo tem consumo, tem mercado, você vai conseguir. E assim, o ganhar o dinheiro, todo mundo acaba pensando antes, né? Fala, eu quero. Vira e mexe, o pessoal chega no Sebrae e fala: o que que está dando dinheiro? Eu falei: olha, se eu soubesse, eu não estaria aqui. Mas a gente começa o caminho contrário. O
que que você gosta? O que que você sabe fazer? Sim. Então, normalmente, é muito comum as pessoas virarem um hobby, virar um negócio, né? Sim. Então, eu tenho um colega que ele saiu do Sebrae, ele vende vinhos, né? Ele já era sommelier, enfim, e ele virou a paixão dele em negócio. Transformou a paixão dele em negócio. Então, assim, quando você acredita muito naquilo e que as pessoas duvidam, principalmente Sim. porque você já tem aquele olhar além do alcance, pra mim isso é empreendedorismo. A gente tira um pouquinho aquela visão romântica Exato. vou empreender para ter meus horários, porque eu acordo a hora que eu quero, durmo a hora que eu quero, eu trabalho a hora que eu quero, porque eu vou Doce ser meu ilusão. patrão, né? É uma doce ilusão. Aí quando a gente vive a real, eu que sempre fui empreendedora, né? Eu nunca trabalhei fora, eu nunca trabalhei para outra pessoa. Eu falo assim, esse povo tem uma visão meio errada de empreendedor, né? É igual da maternidade, né? Exatamente. Que todo mundo só contava o lado bacana da maternidade. Poucas eram aquelas que falavam o real, A real. e aí já eram criticadas na internet, Sim. né? E aí começou um movimento, falou, gente, a maternidade não é tudo isso. É maravilhoso, claro, mas não é tudo isso. E empreender e ter um negócio também não é assim. Não é tão Então você tem simples. que ficar 24 horas por dia no negócio. Aí ele só vai crescer se você estiver focado. E assim, o que a mulher não tem hoje, falando de empreendedorismo feminino, é foco. Ela tem pouco foco. Ela quer fazer 10 mil coisas ao mesmo tempo. Ela quer ser aquele polvo mesmo que a gente conhece, o gigante. Não é o pequenininho, é o gigante. Quer fazer um pouquinho de cada coisa. Sim. E a gente tem muito que aprender com os homens, gente. Eles são muito focados. Então, é a caixinha do homem, né? Exato. Porque o homem a gente fala assim, poxa, homem só sabe fazer o que tá naquela caixinha. Dá até raiva. Se você dá 3 itens na lista pra ele buscar na rua, ele volta com 2, porque um ele vai esquecer. Exato. E a mulher, ela se vangloria dessa ideia de que eu faço 5 coisas ao mesmo tempo. Mas a gente não faz, né? Não Com faz bem. 100% de perfeição. Não faz bem. Dedicado mesmo. A gente faz, sabe? Eu estou lá, mas eu já tô pensando no jantar, eu tô pensando como vou buscar as crianças. Então, isso deixa a gente um pouquinho para trás dos homens, né, em relação a isso. Não que a gente pode se vangloriar que faz várias coisas ao mesmo tempo, isso é muito bacana, Sim. sem problema nenhum. Só que a gente precisa começar a fazer bem, para nos fazer bem também, porque a gente tá ficando sobrecarregada. Né? A gente já está sobrecarregado, né? Sim. E aí, o que eu até estava vendo aqui, a sua frase dos sonhos, a gente vê que muitos sonhos são depositados nas mulheres. A gente estava falando um pouquinho antes sobre. Me perdoe. Sobre questão de empresa, que um negócio às vezes nasce a partir da ideia de um homem ou de uma mulher, não tem problema. Mas, de repente, o marido alavancou um negócio e a mulher foi ajudar. Talvez ela tá tão ocupada nos sonhos dele que ela nem se preocupou em ter sonhos. Então ela vai se acomodando com aquilo, sabe? Então acho que essa questão precisa estar muito bem resolvida nela para ela poder pensar, puxa, eu vou ajudar ele até aqui, mas eu tenho o meu sonho. Eu quero abrir um outro tipo de negócio. Porque acho que vai vivendo muito no automático, né? Exato. Quando você se dá conta, você passou, que nem você tá falando, 10 anos, 20 anos vivendo os sonhos de outra pessoa. Sim. E aí muitas vezes vai vir uma frustração lá na frente, porque a gente vive tão no automático que você não se dá conta que é realmente esse meu sonho também. Ou é só isso aqui que tá trazendo sustento para minha família, então eu tô ajudando a tocar. Exato. E esse Ó, ver uma coisa realização. emblemática que eu lembrei aqui, teve uma cliente que ela falou que o marido dela ia fazer um intercâmbio. Ele só comunicou. Ela tinha uma filha pequena na época, o filho, não me recordo. Ele falou, olha, estou indo fazer um intercâmbio. Ela falou, poxa vida, tá bom, né? Vou te apoiar. Porque normalmente a mulher faz isso, ela apoia. E aí ela começou a descobrir e falou, nossa, eu também queria fazer o intercâmbio, mas como que eu ia largar meu filho aqui, né? Enfim, toda a questão da casa. Alguns anos depois, ela falou, eu também vou fazer o intercâmbio. Aí o que ele falou? Eu duvido. Sabe, aquilo jogou um balde de água fria nela. Ela falou, poxa vida, eu apoiei ele em tudo. Ao longo dos anos, ele construiu a carreira dele porque eu apoiei. Sim. E na hora que eu falo que o meu sonho é esse, ele duvida. Então, assim, ela falou, não, eu vou. Eu só estou te comunicando também. Porque eu já fiz todo o planejamento, fiz tudo. E ela foi. E com Então, certeza assim, no momento que ela já programou, o filho já estava mais crescido, Exato. que ela já tinha um suporte a mais. Exato. Então, olha a discrepância ainda também em relação à cultura, né? De, olha, você pode ou não. Eu ia te dizer isso, realmente, é muito cultural, né? Essa questão da mulher, ela tem o apoiar até nisso, né? Porque Exato. vem ancestral mesmo de a mulher é o apoio. A mulher, ela tá para
para somar ali. Ela não pode tomar a frente, vamos dizer assim. Ela tá Ela só até para pode. apoiar. A gente tem muitos homens que se orgulham disso, mas assim, talvez numa roda machista, a gente ainda tenha essa questão. Ah, minha mulher ganha mais que eu. Eu não vou falar que ela ganha mais que eu. Que o trabalho dela é a principal renda do que a minha. Não, eu que sou o cara. Sim, né? Então isso ainda acontece muito. Acontece muito. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, ela foi participar de uma reunião com 11 homens, né? Parece até aquele filme, né? 11 homens e o segredo. Ela não teve fala. Simplesmente, toda vez que ela tentava falar, ela não conseguia. Então, assim, isso é muito cultural. Eu sempre falo, mães, criem seus filhos para serem acolhedores, serem respeitosos, porque a geração passada ainda está muito nessa questão. Eu já passei por isso. E você sabe da minha pauta passar por isso, onde eu passei por isso. Passa, a gente não tem. Você tem que conquistar um espaço. Demora mais, vamos dizer assim. Quando você chega, mulher, tal, você precisa mostrar que você é capaz de conquistar. Exato. Se você recua, você não vai abrir a boca nunca. Você não vai falar. Você tem que realmente criar um caos. Esse é o ponto. Às vezes é isso Tem que mesmo. chamar a atenção de alguma forma. Esse é o ponto. Nos seus atendimentos, o que você acha que difere do empreendedorismo, vamos dizer, de todos, para o empreendedorismo feminino? Por que a mulher precisa de uma pauta específica? Por que se criou algo em torno do empreendedorismo feminino? Você sabe que apresentando um grupo para um grupo... Desculpa, gente, tô com uma tosse horrível. Há umas 3 semanas atrás, a minha gerente, a Juvanda, né? Obrigada, Juvanda, que ela me deixou me liberar para estar aqui falando nisso. Ela falou um pouco sobre a questão dela. E aí eu vou me remeter um pouquinho a ela. Não porque eu nunca acreditei, tá? Ela falava muito que ela não acreditava que precisava ter uma pauta específica para a mulher. Sim. Ela falava, gente, mas não tem a igualdade, né? Todos não querem ser iguais. E aí ela entendeu lendo os relatos do Prêmio Mulher de Negócios, que eu li muitos com ela e chorei muito, gente. Então, assim, a mulher sempre se coloca abaixo de alguma coisa, ou atrás de alguma coisa. Então, a gente comentou um pouquinho aqui que a mulher que é sócia de um homem, ela acaba falando, não, a empresa é do meu marido, você tem que resolver com ele. Então, esses eram os relatos que a gente lia. Ela estava contando histórias do marido. Nunca dela. Então, assim, como que essa mulher vai conseguir crescer como pessoa até? Não é nem como empresária, né? Como negócio. Como pessoa. Porque ela se trava escondendo-se atrás de alguma coisa ou de alguém. Então, foi a partir daí que ela começou a acreditar. E, na verdade, eu sempre acreditei que tinha essa questão, né? Então, eu só quero fortalecer. Toda vez que eu posso, que eu tenho a oportunidade de fortalecer, eu vou fortalecer. Gente, a gente precisa de apoio, porque os homens são muito brothers, né? Vamos combinar? Até o fim, né? Com certeza. E assim, inúmeras situações que a gente não precisa nem falar aqui, mas as mulheres ainda criticam as outras mulheres. Então, assim, se a Priscila tá fazendo um podcast, nossa, por que a Priscila tá fazendo um podcast? Nossa, por que não sei? Então, tem essa crítica ainda. Sim. Não tem parabéns, puxa, que legal, que bacana, quero te apoiar, o que você precisa? Não tem, né? Ele ainda tá um pouco no ciúme, Sim. né? Então, competição mesmo, competição né? feminina. A competição feminina é alta. Você percebe muito diferente. O homem, ele observa o outro fazer. É raro você ver um homem falar assim, nossa, você viu o que ele fez? Não. Não, é muito difícil. A gente defende essa pauta também no SEMEC, né? O pessoal já sabe que eu estou como presidente do SEMEC Suzano. E lá, a gente também teve esse impasse de, mas para que trazer um SEMEC? A associação já é algo aberto, já é algo plural, atende a todos. Mas porque a gente havia necessidade do quê? De ter um espaço onde ela se sentisse abraçada para falar, vamos dizer assim. Porque, como você citou o caso da sua amiga arquiteta, como eu já passei por isso, nós, em meio a homens, nem sempre temos voz. E em meio à mulher, por mais que exista ainda o julgamento e tudo mais, em ambientes como esse, com pessoas que se propõem a visitar locais como o Sebrae, como a associação comercial, já está com uma mente mais aberta também. Sim. Então, ela não é julgada, ela é acolhida. Exatamente. Ela é ouvida, né? Então, essa pauta foi necessário não para falar que é um clube da Luluzinha, não entra homens. Isso eu uso muito nos eventos do SEMEC, mas não pode homem? Não pode homem. A nossa linguagem, a nossa comunicação é sempre mais voltada à mulher. Por
porque são cursos específicos para isso, né? Mas não que não possa. Não, de jeito nenhum. E eu convido os homens a ouvir o que a gente está falando, porque vocês vão ser especialistas nas mulheres. Olha que bacana isso. Eu adoro quando eles vão. Com Eu não certeza. gosto quando eles vão falar assim, ó, vou sentar aqui no cantinho, tá? Pra não atrapalhar vocês. Não, tem que contribuir, tem que ser cada vez mais diverso. Sim. Eu conversei com o Rafa, que você conhece, que é uma graça de pessoa, esses dias, sobre a questão da pauta negra, que é muito polêmica, né? Sim. Falei, Rafa, eu vou falar com você porque eu não sei a sua dor, né? Mas eu gostaria que você me falasse. Eu fui convidada um dia para ser premiada com uma foto em homenagem às mulheres negras. Eu falei, olha, Rafa, eu acho que eu não represento, né? Eu acho que tem mulheres que são negras que são maravilhosas, que representam. Eu agradeço muito, agradeci a pessoa, mas eu falei assim, olha, eu acho que eu falo coisas muito bacanas, mas tem mulheres que representam muito mais do que eu. E não que eu não queira, né? Sim. Eu sou mistura pura, gente. Eu não, né? Eu não sou nem. O pessoal fala que eu era japonesa, né? Porque eu tenho olho mestiço. Puxadinho. Meus ancestrais são índios. Então, assim, eu tenho toda essa cultura, mas eu vejo que as pessoas negras, elas querem pessoas que representem, né? Então, conversei um pouquinho com ele sobre isso. E a gente teve uma amiga que foi fazer uma palestra que é loira, do olho verde, para negras. E ela sentiu na pele o que eles sentem todo dia. Foi isso que ele me falou. O que ela sentiu lá, ó, aquele dia, a gente sente todo dia. Então é difícil a gente se colocar num lugar realmente, que é a tal da empatia, que eu não gosto desse termo, de se colocar num lugar. Eu acho que você tem muito mais que acolher Sim. do que se colocar Se num colocar lugar. no Então lugar. foi isso que ele me falou. E a partir daí eu entendi. Eu falei, não, gente, a gente tem que ser empático, tentar sempre ouvir para depois devolver alguma coisa boa, né? De preferência. Sim, a gente sempre fala que depois da pandemia, esse ouvir ficou maior ainda, né? Ficou. As pessoas estão com uma necessidade de serem ouvidas muito maior do que É antes. verdade. Eu sempre falo nos meus encontros que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, gente? Só que a gente adora usar a boca muito mais do que os 2 ouvidos. Então, a gente acaba cometendo, assim, um pouco de, talvez, de querer impressionar, né? Primeiro, porque às vezes a pessoa, acontece também em reuniões que você já falou aquilo que a pessoa falou, ela dá uma floreada, uma maquiada, fica maravilhoso o que ela falou, mas eu falei, ué, acabei de falar isso, acabei de dar essa ideia, né? Então, é um pouco de ego também. Tem, muito ego. Nesses atendimentos que você faz, né, os treinamentos, etc., eu percebo que você trabalha muito com emocional. Já participei, né, de alguns que você foi, e você sempre abre esse seu treinamento buscando essa questão de autoestima, de autoconhecimento, da questão emocional da mulher. Por que que você acha tão relevante trabalhar isso na mulher? Por que que isso entrou numa pauta de empreendedorismo feminino? É muito forte isso, porque as mulheres se sentem mais à vontade. Foi aquilo que você falou, de colocá-las juntas, mas assim, teve um que eu fiz para micro e pequena empresa de pequeno porte. E foi muito legal porque elas falaram, Roseli, eu nunca imaginei que o Sebrae tinha algo para nos ouvir. E aquilo para mim foi o melhor. Eu quase não falei naquele dia. Para você ter uma ideia, eu falo muito, quase não falei. Então, só delas serem ouvidas, elas já se sentiram, sabe, aliviadas. Fala, puxa vida, eu tenho um ambiente seguro. Eu consigo falar, eu consigo trocar, consigo fazer negócio com a minha colega do lado. Eu vou aprender mais, porque a gente fez 2 encontros. Um desse, de inteligência emocional, e o outro de marketing digital. Então, assim, puxa, no segundo dia elas já estavam explodindo de falar, né, de se conectar. Porque negócio, gente, é conexão. Então, se você não se conecta com o outro, vai ser muito superficial. Então, quando você se conecta, principalmente a mulher que leva a outra mulher, né? Ela fala, não, foi legal lá no Sebrae, vou levar uma amiga. Com Então, ela certeza. nunca vai sozinha, né? Então, acho que esse é o principal ponto, dela se abrir, ela se sentir à vontade, e depois ela consegue entregar outras coisas. Então, é muito legal. Eu acho que essa questão que a gente falou do começo, que muitas vezes ela tá vivendo o sonho de outra pessoa e ela tá no automático, ela Exato. só vai se dar conta nesse momento. É isso. Num treinamento com uma inteligência emocional que resgata um pouco da autoestima dela, que resgata um pouco de autoconhecimento, porque a gente sem o conhecimento, né? Sem o autoconhecimento, a gente não tem clareza Vai. de onde a gente quer ir, As fichas começam a cair, as fichas sabe? começam a cair, a começa. gente falou assim, poxa, eu vivi a vida inteira fazendo uma coisa que, será que faz sentido? É exatamente isso. E assim, ela começa a se perceber. Então, a gente fala dos 5 pilares do autoconhecimento, né? Que o primeiro é se conhecer.
prazer, Roseli. Eu preciso saber quem eu sou, né? Mas de uma forma profunda. Exato. Porque muitas vezes a gente fala, eu sou a Priscila, fotógrafa. E normalmente vem o quê? A profissão. Né? Sou fotógrafa, né? E aí esses dias a minha terapeuta falou assim, quem é a Priscila? E aí você fala, bom, se ela tá me perguntando isso, ela não quer uma resposta rasa do tipo, sou a Priscila, fotógrafa, esposa do Diego, 40 anos. Não é só ficha técnica, né? E é muito profundo, você às vezes não consegue responder de pronto. Eu fiz um curso da Rafa Brits, que é Transforme Seu Sonho em Realidade. Já naquela época eu já estava trabalhando com mulheres, assim, tudo que vinha me agregava, né? Então ela falou uma coisa assim que minha ficha caiu na hora e quando eu fiz terapia também veio esses insights. Ela falou assim, gente, uma vez eu pedi uma pizza e eu tava sozinha em casa. E eu não sabia que sabor de pizza que eu gostava. Por quê? Porque eu pedia pro meu marido, pedia pro meu filho. E eu falei, gente, eu fiz isso já inúmeras vezes. Né? Eu pedia pra minha filha, meia do que ela gostava, meia do que ele gostava. Falei, gente, do que eu gosto? Sabe? Veio tão forte aquilo que eu falei, não tô acreditando que eu não sei do que eu gosto. Eu sempre com essa mania, e nós, mulheres, somos assim, a maioria, gente. A gente quer agradar o outro, né? A gente quer a aprovação. Isso é desde pequeno, né? Então, é por isso que a gente tava falando tanto no cultural. E aquilo me mexeu de uma forma comigo que eu falei, não é possível. E aí a minha psicóloga fez a mesma pergunta que a sua. Quem é a Roseli? E eu comecei a chorar, porque eu não sabia quem era. Então, Dá um desespero, dá um cara. desespero. Dá um desespero. É uma pergunta tão simples. Mas quando você vai pensar na resposta, você fala assim, meu Deus, eu não sei quem eu sou. E não é por falta de você não ser, não buscar conhecimento, não conversar com as pessoas, não, é porque você vai vivendo a vida. Eu que fui mãe muito jovem, talvez tive muito essa questão de cuidar sempre do outro, né? Então, eu fui me deixando pra trás. E é o que é o normal. As mulheres vão se deixando, mas não pode mais ser normal, gente. A gente precisa se colocar primeiro, porque senão a gente não consegue cuidar de ninguém. Né? Não estando bem, a gente acaba deixando muita coisa para trás. E isso vai fazendo mal ao longo dos anos, né? Eu atendi uma moça na Feira do Empreendedor e a gente fez as mentorias, né, no Espaço de Mulheres. Então, aproveitando, convido a todas. Ela falou assim para mim, 24 aninhos. Falei, nossa, meus 24 anos. Fiquei pensando onde eu estava nos 24 anos, né? A gente volta aqui. Aí ela me falou assim, eu tenho um marido que ele não me apoia. Meu negócio é na minha casa e ele não me apoia. Ele quer tudo impecável. E ele também jovem, né? Porque ele foi criado assim, quer tudo impecável, mas ele tá vendo que eu tô correndo o dia todo ali. Aí eu falei assim pra ela, daqui 10 anos, pensa como é que você vai estar vivendo tudo isso todos os dias. Aí ela começou a chorar. Aí eu chorei junto, né? Porque eu me vi nela, eu falei, poxa vida, se eu não dou esse alerta pra ela agora, ela vai continuar fazendo tudo, né? Ela vai deixar a cozinha impecável, a casa impecável, a criança impecável, mas ela vai estar um trapo por dentro. Até vai estar bonita por fora, mas por dentro ela vai estar mal. E tendo que tocar o negócio dela. Então Se é muito tiver mais com o negócio profundo. dela aí, né? Exato, porque talvez ele comece a falar, ó, tá vendo? Seu negócio não gera lucro. E ele tá atrapalhando o andamento da casa. Você não tá cuidando, tá se dedicando. Então, e aí, assim, daqui 10 anos, você vai parar e pensar, eu vivi uma vida de quê, né? Pra quem? Exato. A minha? Os meus sonhos, os meus desejos ou não? E não é que a mulher, eu acho que tem muito essa questão do, mas eu vou estar negando a minha construção familiar, eu vou estar negando meus filhos por conta de empreender, ou do meu sonho. Eu acho que isso é das maiores barreiras, né? De falar assim, mas eu vou largar? Não é largar. A gente pensa num gerenciamento de tempo onde você não se largue. Porque a grande maioria se larga por outras coisas, né? É a última coisa que ela vai pensar, é a última coisa que ela vai cuidar. Se der tempo, eu vou numa manicure. Se der tempo, eu vou num cabeleireiro. Se der tempo, eu faço algo por mim. Mas pelos outros, sempre tem.
É verdade, Pri. Né? E esse gerenciamento que a gente tenta trazer nos treinamentos de olha para você primeiro, né? Porque se você não estiver bem, se você não tiver com a unha feita, se sentindo poderosa, seu marido também, você não vai se entregar para ele, você não vai se doar para o seu filho bem, porque a gente tem muito isso, né? Da questão da autoestima também, de se sentir bem. De dentro para fora e de fora para dentro também. É muito isso. Então, a mulherada precisa parar para pensar assim, o que eu faço por mim hoje? Quem sou eu, né? Deixa a pergunta aqui no ar para as pessoas não ficarem que nem a gente na frente do psicólogo chorando ou parada assim. E pode ficar, gente, tá tudo bem, mas é que mas assim, já vai refletir. Já vai pensando, porque é muito profundo isso, não é raso igual a gente imagina que é. Até tocar em você. É um caminho sem volta também, tá, gente? Depois que você se reconhece, o mundo vira outro. Você consegue coisas incríveis, gente, de verdade. Lá em parceria com o Sebrae, existe o Facesp Mulher, né? Existe também Sebrae dela, existe vários programas para o atendimento da mulher empreendedora. Explica pra gente um pouquinho do Facesp. O Facesp é muito na linha do Sebrae delas, que é o que a gente faz só o Sebrae, né? Digamos assim. E a parceria com o Facesp, a gente uniu o conhecimento do Sebrae delas e esse movimento que a gente tem de atingir as mulheres, porque, querendo ou não, gente, mais de 90% das mulheres na verdade, mais de 90% do público que nos procura são mulheres. Sim. Então, para a capacitação. Historicamente, em pesquisas até recentes, o homem se capacita menos. A mulher se capacita muito mais. Por quê? Porque ela acha que sempre está faltando alguma coisa. Se você for disputar com um homem uma entrevista, com certeza ele vai ter uns 50% de chance a mais só pela autoconfiança. E ele nem se capacitou tanto, mas ele tem uma autoconfiança que ninguém tira. Ninguém tira. Ninguém tira. Não, aquilo ali é tranquilo, eu vou lá fazer e pronto. A gente vai se especializando e vai falando, não, falta isso. Sempre falta alguma coisa, gente. Não vai esperar ficar tudo pronto para poder participar, né? A mesma coisa um negócio. Se você está montando um negócio, você está esperando ficar tudo perfeito, não dá, gente. Então, é nessa linha que a gente trabalha. Então, a gente começa também com autoconhecimento e depois vai tratando os outros temas. Tanto para aquela que vai ser empresária, que já é empreendedora, ainda não é formal, quanto para aquela empresária que já é formal. Aí então, já é uma união do Sebrae com a Facesp, que é a Federação das Associações Comerciais. E aí tem online e tem presencial também? Tem online e presencial. Tá? Online sempre são 2 horas de encontro, porque a gente não consegue ficar mais que 2 horas no online, né? Apesar que tem temas que são bem bacanas, mas acho que 2 horas é o suficiente. E no presencial são 4 horas, tá, gente? Mas a gente faz bem dinâmico mesmo, para que a mulher entenda que aquilo vai conseguir fazer com que ela vá para um outro patamar. E aí abre os caminhos para o Sebrae, que ela nunca mais vai querer sair do Sebrae. E qual que é a sua participação nesses projetos hoje aqui na região? Eu sou gestora do programa, né, Sebrae delas e do Facesp Mulher, e eu também faço as capacitações, gente. Eu junto com uma colega, a Mônica, né, que faz também essa capacitação. Ela chora às vezes também. Também. Não, porque a gente se envolve com a história do outro, né? Sim, total. A mesma mulher que compara e julga e fala, aquela lá... Mas ela se compadece com a dor da outra e a gente não aguenta, né? A gente vai para essa reunião, começa a dar uma lagriminha assim, tem um negócio aqui. É verdade. A mulher que empreende hoje, ela tá assistida, que nem existe esses programas pro Sebrae, né? Houve uma pauta já, então várias coisas começaram a acontecer para as mulheres. Leis, o que tem hoje de apoio para a mulher, né, para diferenciar do empreendedorismo para empreendedorismo feminino? O que a mulher que empreende hoje pode contar? Tem um movimento bem bacana, que foi recente até com a secretária da Mulher do Estado. Ela lançou o protocolo Não Se Cale, que muitos estabelecimentos eles são parceiros para poder avisar se alguma mulher está em perigo. É como se fosse nos bares, restaurantes, se a mulher pede um drink determinado e ela fala que ela está em perigo. Né? Então tem um gesto, né, que ela também mostra que ela está em perigo, e o estabelecimento vai acolher aquela mulher, né? Ele não vai criticar e vai, né? Que acontece também, gente. Aí em vários lugares a gente sabe, não, mas porque ela tava com roupa XYZ, né? Não tem, aconteceu, a gente tava vendo reportagem esse final de semana dentro do avião, né? Que o pessoal tá com assédio, então não dá mais pra conviver com isso. E a companhia aérea falando que não pode fazer nada. Então, aí eu queria entrar nesse ponto que a gente precisa preparar
os nossos colaboradores, gente, para acolher uma situação como essa. Não é possível, né? É você falar que não, tá tudo bem. Não, não tá, gente. E aconteceu e vai continuar acontecendo se a gente não fizer nada, se essas mulheres não falassem. Porque tem mulher que não fala. Por isso que foi Acho que estimulado esse. muitas até, né? Porque ela fica com vergonha, ela fala, não, não tô passando por isso, não é possível, né? Não, não tô acreditando. Mas ela passa. E assim, um pouco cultural, o homem ainda fala, não, eu posso fazer o que eu quiser, né? E a mulher tá ali para isso. Então não, não pode ser, gente. Então esse protocolo não se cale, é muito importante. Procurem saber aí no governo do estado, se você colocar protocolo não se cale, você encontra mais informações. Tem cursos também que vão auxiliar também os donos de estabelecimentos. Tem um adesivo que você cola também, então é bem importante. Vou entrar numa questão que é a Lei Maria da Penha, né, gente? Então a gente está falando há poucos anos, né? Não são muitos anos, gente. Então ainda tem essa questão. Você sabe que o Sebrae delas veio mais forte na época da pandemia. Uhum. Antes a gente tratava tudo, mas não era com essa força. Mas a pandemia a gente entendeu o quanto a mulher precisava ser ouvida. E aí teve a questão de aumento de feminicídio, aumento de violência. Então a gente ainda precisa falar sobre isso. Acho que é uma lei que precisou acontecer, né? Precisou ter, porque Sim. senão continua a mesma coisa. Eu atuo muito nos municípios que tem delegacia da mulher, gente. Então é muito bacana que tem esse atendimento diferenciado também. Não é uma coisa, né, de outro mundo. Você tem uma patrulha que consegue, e até estava conversando com as meninas da patrulha de Itacoaxetuba, que eu atuo um pouquinho mais forte, elas estavam falando assim, Roseli, são casos assim que a gente nem imagina. A gente que tem que ter inteligência emocional para lidar com aquilo, porque você não acredita que um homem vai fazer aquilo com uma mulher. Então, assim, são inenarráveis, gente. Então, a Não, gente precisa continuar com essa bandeira, assim, não é feminismo, é diferente. É a defesa da mulher, é a defesa de um ser humano. sim, e como você citou o caso que aconteceu aí no final de semana da reportagem do aeroporto, um próprio delegado falar assim, mas não posso registrar como importunação, porque ele não relou em você, ele não tocou em você. Então, eu acho que não vai dar nada. A falta de sensibilidade de acolher, né, aquela mulher que resolveu denunciar algo que estava acontecendo que óbvio, né? Ela já tem que se pôr nesse lugar de denunciar, de expor essa situação para um homem, para um delegado, e o delegado ainda ficar caçando coisas, né? É. De falando assim. Por isso que o preparo, né? De ter equipes específicas, ter Uhum. a delegacia da mulher, Sim. ter todo um preparo, um amparo mesmo. É. Porque senão, se você não treina seu colaborador, que nem dos drinks, como foi Sim. nos bares, para poder entender também essa logística, nada vai acontecer. E não é mimimi, gente. Isso é muito sério, Não, é tá? muito sério. Não, não é, a mulher não aguentou até hoje. Não, não é isso. A gente tá falando sobre questão de respeito. Eu acho que isso é ímpar, a gente não tem que questionar. Então, assim, a partir do momento que você receber alguém no seu estabelecimento que passou, que está passando, acolha, acolha. Ah, Sim. não sei como fazer isso, procura até o Sebrae, gente. A gente dá uma orientação de como acolher essa mulher. Eu acho que é super importante. E a gente falava isso antigamente de classes mais baixas. Você via essas coisas acontecendo em classes sociais mais baixas. O que a gente está dando de exemplo aqui foi um caso dentro de um avião. Indo para Dubai, tá, gente? Então, quer dizer, não é qualquer pessoa que está ali. A formação, o ganho, enfim, a renda. É uma pessoa que, teoricamente, você fala, tem mais cultura, Sim. né? Teve mais oportunidades, tem um senso, mas não. Ele pode estar presente em qualquer lugar, não é uma Pode. pessoa só, porque é da periferia que vai sofrer isso, não Não, tem nada a ver com de isso. jeito nenhum. E aí é questão cultural mesmo, de criação, acho. E aí, entrando no mérito, Pri, de também incentivos às mulheres, a gente viu que as mulheres não conseguem pegar tanto crédito, né? E nós fizemos uma parceria com a Desenvolve SP, que está divulgando linhas de crédito para micro e pequenas empresas, que são específicas para a mulher. Então, a mulher tem uma carência maior só por ser mulher. Então, ela já tem esse incentivo. Juros mais baixos. Então, ela pode procurar montar um projeto. Eles estão super abertos. Veio uma linha enorme para o estado de São Paulo, né? Então, tem as linhas menores para as MEIs, que é através do Banco do Povo. Mas eu acho que é tão importante quanto você começar um negócio sem dinheiro, pensar onde eu vou, né? Porque tem muita gente que fala, não vou me endividar. Mas, poxa, se você tem um plano, um planejamento, já está rodando, às vezes, até o seu negócio, você quer Sim. crescer,
não tem melhor do que o crédito, gente. O crédito vai ser um aliado. Então Um tem essas crédito bem opções. feito, Exato. né, pensado, com Exato. juros Você vê que eu bons, mudei etc. de água para vinho em 2 segundos, mas assim, achei importante complementar nessa questão, porque a mulher, ela busca muito essa linha de crédito também, e às vezes ela não consegue por falta de informação. Na época da pandemia, eu lembro que o pessoal procurou muita gente através das linhas da Caixa Econômica, que era uma parceria nossa também. Só que faltava um detalhezinho e eles não conseguiam a linha, então eles voltavam com a gente. Então a gente conseguia dar esse caminho, né? Então é super importante também estar atrelado ao conhecimento de como usar esse crédito. Eu acho que esse E como intermédio de obter. vocês ajuda também nisso, por exemplo, de ter um plano, né? Sim. Da pessoa não pegar um dinheiro por pegar. E, nem sei o que eu vou fazer com o dinheiro, né? De estruturar a pessoa também, porque Sim. realmente quem está começando, muitas vezes, mira errado, né? Muitas vezes você acha que você está virando certo, mas você não se precaveu, você não fez um plano de negócio, você não tem noção dos seus concorrentes, você não tem noção do que você vai cobrar. Aí você fala, não, só preciso de dinheiro. Preciso de Exato. dinheiro, porque aí eu compro uma máquina, É. essa máquina vai produzir 1000 coxinhas a mais do que eu produzo, e aí eu vou ter dinheiro. Mas para quem você vai vender essas 1000 Então. coxinhas? Né? Qual é o teu Como você vai mercado? vender? Como você vai vender? De que forma você vai entregar? Qual que é a tua embalagem? Quem que tá do teu lado? Que preço que vende essa coxinha já? Né? Verdade. Assim, na redondeza. Não adianta você querer chegar com uma coxinha gourmet desse tamanho, cobrando R$ 20 na coxinha, que não vai Não vender. vai vender. Então, É. o bom de ir através do Sebrae é isso, né? Porque você não tem só essa indicação de crédito. Você fala assim, tem uma indicação de crédito aqui, mas tem uma oficina, Sim. tem um curso, tem uma formação, porque Acompanhamento também, acompanhamento, Pri, né? porque assim, a gente sabe que as pessoas estão cada vez com menos tempo, né, gente? Então, os nossos cursos são curtos, mas a gente tem um acompanhamento muito longo. Então, tem alguns programas que vão se estendendo, a gente acaba fazendo mentorias, consultorias. Tem um agente local de inovação, que é o programa Ali, que é importante também para olhar seu negócio com um olhar de inovação, não é só, eu estagnei, o que eu faço? A gente tem esse programa também que faz esse acompanhamento. Então, o Sebrae não é só cursos, né? Então, a gente tá batendo muito forte nessa tecla. Todo lugar que a gente vai, que eu e os outros colegas vamos, a gente tá falando isso, não é só curso, é a casa do empreendedor. Ele pode se sentir à vontade, a mulher que é empreendedora vai se sentir à vontade lá, então ela vai ter todo um caminho, e se a gente não souber, a gente é amigo de quem sabe. Ainda tem isso, nós somos os parceiros, né? Então, com a gente tem certeza. parceiros que sabem onde tem o que você precisa. E também tem um consultor de cada área, né? Sim, Vamos supor, sim. você lida ali muito com a pauta de empreendedorismo, mulher e tal, mas tem os meninos do marketing, Sim. tem o pessoal de financeiro que trabalha só Exato. planilha, só ensinar fluxo de caixa, etc. Tem outro, né? Jurídico, tem tudo ali dentro do Sebrae, uma infinidade de coisas. Brinco que eu tô no Wikipedia ali, né? Cada hora que eu preciso saber de uma coisa, Agora o pessoal tá falando muito da nota fiscal do MEI, né? Que mudou. Então, assim, procurem a gente. Não fiquem sozinhos, não se sintam sós. Sim, e ainda nessa pauta de mulher, o que você acha que falta, Rô, ainda? O que você fala assim, poxa, eu ouço das mulheres, isso é um recurso que a gente ainda não tem, é algo que a gente queria levar a mais, mas a gente ainda não consegue. Eu acho que a gente trabalha pouco, mas dá para trabalhar a gestão de tempo, né? Isso, assim, até experiências que a gente vive com os nossos clientes ou com a gente mesma, a gente tem esse know-how que dá para trabalhar. Marketing digital, que elas estão pedindo muito, todo ano a gente faz o Mulheres Digitais. Então, é uma vez por ano só, né, gente? Então, dá para ampliar mais. E acho que o digital, ele tá tão aí, né, em pauta, que a gente precisa sempre reforçar, porque é uma atualização constante, né? Ele muda muito também. E a jornada é completamente diferente da física, né, gente? Então, eu tinha uma cliente na Zona Norte, quando eu trabalhava lá, que ela fez... ela vendeu para a Dafit. Então, ela entendeu todo o processo da Dafit, para depois vir com a marca dela e falar, poxa, agora é o momento de eu vender a minha marca. Agora eu entendi logística reversa, como que via, como que não. Então, às vezes, a gente quer colocar o carro na frente dos bois, né? Como diziam antigamente. A gente precisa viver o processo para depois partir para o nosso negócio para crescer já mais forte. Então, dá para fazer isso também com essa jornada do cliente. Eu acho que isso, ela sem procurar isso, a gente precisa trabalhar mais. E uma coisa que eu já vejo que está sendo trabalhada aqui é a inteligência emocional, que antes não tinha isso no Sebrae, né? Na minha época de Sebrae, eu falo. Quando eu comecei,
Na época que eu Ontem. fui lá abrir o meu MEI, há muitos anos atrás, realmente o formato do Sebrae era outro, era mais aqueles cursos que a gente brinca, né? De fluxo de caixa, tradicionais. Isso mesmo. Quando veio essa parte de inteligência emocional para o Sebrae, eu achei fantástico, porque assim, tudo, até a gravação dos stories, como eu tenho o meu curso lá que eu falo, tem que destravar, mas por que tem que destravar? Metade do curso é emocional. Exato. Porque normalmente o medo da mulher de gravar é o medo do julgamento. É o Total. medo de que alguém vai ver e vai falar, tá blogueirinha agora? Nossa, quem tá pensando que é quem? Né? A gente grava e a gente não tem esse problema, porque a Rô também é dessa, grava e voa. Mas quem tem esses bloqueios, na verdade, 50% aí é emocional. É emocional. Porque o que eu dei lá de técnica e tal, beleza, você aprende, aperfeiçoa cada dia você vai gravar um stories melhor. E vai tocar. Vai que vai. Mas o emocional, cara, Trava. a hora que eu dei a primeira dinâmica, teve gente que falou assim, nossa, deu até calor. Você percebe que mexe tão forte com a pessoa. E aí o fato do Sebrae entrar com essa parte de inteligência emocional, dessa questão de autoconhecimento e autoestima, eu acho que ajudou muito. Casou muito, Pri. Eu lembro que foi também na pandemia, né? E a gente teve que ter a inteligência emocional para lidar com a morte de uma empresa. As pessoas estavam... A gente não quer voltar nesse tema pandemia, mas ele foi emblemático, assim. Eu acho que ele deu um... Vai para frente ou morre, né? Era meio isso. Então, as pessoas nos hospitais, os médicos, as enfermeiras lidando com a doença e nós lidando com as mortes das empresas. Por quê? Porque era uma coisa que a gente falava muito, a gente prega assim a vida inteira, que é o planejamento. Então, as pessoas falam assim, planejamento, beleza, deixa eu ir pro meu fazejamento, né? Porque dá mais certo. A nossa cultura brasileira não é de planejar, é realmente de fazer, atacar, eu sou otimista, vai dar tudo certo. E quando dá tudo errado? Você não tem onde pisar, né? Então, assim, eu via muitos empresários que me ligavam, que mandavam chat, estava atendendo chat naquela época, e eles falavam, eu não tenho o que fazer. Eu já fiz tudo isso que você me falou. Ele falava assim, ora por mim. Só o que ele falava, porque ele ia fechar. 10 anos de empresa, a gente pensa. Aí são famílias que dependem da empresa, é a família dele que depende da empresa, é ele. É claro que um empresário, um empreendedor, ele vai voltar a ressurgir das cinzas. Aquele nato, ele vai ressurgir das cinzas. Mas, puxa vida, o que será que ele não fez? Ele aprendeu, né, o que ele não fez. Mas por que ele não pensou antes, né? Então, é uma tecla que a gente bate muito forte. Planejamento. Gente, a gente tem que ter planejamento para o jantar. Né? Para pensar o que você vai fazer no jantar, para pensar na viagem, para pensar no churrasco. Então, por que não para o nosso negócio? E por que não uma dedicação maior e falar, poxa, eu preciso pensar se der ruim aqui. Eu costumo dizer que é o plano A, plano B e plano C. Não tem como fazer um negócio dar certo só com o plano A. É que as pessoas pensam assim, eu acho, é que eu vou ser pessimista, né? Em pensar, não, gente, mas quando eu trabalhava com casamentos, eu falava pra noiva que vai casar o ar livre. Se chover. E se chover, elas queriam me matar, né? Tá agorando. Tá agorando o meu casamento. Gente, não sou eu. Eu falo assim, é São Pedro que manda nisso. Não tá na minha competência. Mas e se? É isso mesmo. Não tem plano B. Não tem, porque não vai chover. Só o A. É só o A. Eu ouvi muito isso. E eu falava pra assessora assim, você se vira, mas você instaura na cabeça desse ser que pode ter sim o plano B. E tem um sítio bem famoso em Mogi, que tem uma árvore maravilhosa para se casar lá ao ar livre. As noivas que fecham naquele lugar nunca, na vida delas, passa a ideia de uma chuva. E no que eu fui choveu. Então, nunca passa. E a gente fala, mas cadê o plano B? Planejou tudo, gente. Aí eu frisava muito isso. Eu era uma fotógrafa meio psicóloga, né? Porque 20 anos de fotografia de casamento, você aprende a lidar com a noiva. Porque, na verdade, eu falava que eu não fotografava. Eu lidava com a noiva. É diferente. É diferente. Porque o resultado era a minha técnica. Claro. Mas a forma que eu atendia ela que mudava todo o jogo, né? E eu falava pra ela assim, você não pode depositar o seu sonho num céu azul. Porque é teu sonho. É uma vez só. É a vida inteira. E pode ser que o céu esteja nublado. Então você tem que ter essa noção, filha. Seu sonho não depende disso. Vai ser lindo do mesmo jeito, vai ser vibrante do mesmo jeito. E eu continuava trabalhando aquilo na ideia. Todo mundo casava ao ar livre comigo, já ouviu essa história. Porque eu falava, gente, não deposita. Porque eu já cheguei no dia de estar chovendo e a noiva tá em prantos no dia da noiva.
Porque ela falava, eu não acredito nisso, por que que Deus fez isso comigo? Olha, a chuva caindo e ela lá Chuva é se bênçãos. lamentando. E a gente falava, meu, que vai adiantar chorar agora? Uhum. Existe um plano B, tá É. tudo coberto aqui dentro, a Uhum. gente vai fazer, vai dar tudo certo, você vai casar, tá tudo lindo. Mas eu entendo a frustração, é É. realmente uma Uhum. idealização de um Uhum. sonho. A empresa é a mesma coisa. Por que que eu vou pensar que vai dar errado? Porque eu É. tô sendo pessimista. Mas é. Não, vai dar tudo certo. Gente, os gringos, eles são muito realistas, né? Eu atendi uma empresa que estava para fechar as operações em Mogi, que era americana. E o que que eles fizeram? Eles nos procuraram porque eles queriam dar alguma capacitação para os funcionários que estavam há 25, 30 anos, iam pegar rescisão e ele falou, não quero que esse povo faça besteira, né? Eu tenho uma corresponsabilidade, então eu vou procurar o Sebrae para ver se eles conseguem atender, né? Eu achei muito legal aquilo. A partir daí a gente começou a fazer para outras empresas que a gente nem tinha pensado nisso. A gente já pensou, por exemplo, tem empresas que dão um valor de capacitação, né, quando Sim. sai, mas a gente não pensou em procurar direto a empresa, mas foi bem interessante. E aí eles fizeram conta, falaram, ó, a gente vai pro México porque precisa fechar a operação aqui que tá dando negativo. Não dá, Sim. sem choro nem vela. Aí entra um pouco a questão emocional. Aí entra o sonho, entra, puxa, a minha vida inteira eu pensei em ter esse negócio. Por que que eu vou fechar? Não, mas vai dar certo. Né? Então, assim, às vezes esse vai dar certo vai custar muito caro. Vai Sim. doer muito mais do que você encerrar realmente. Eles são muito frios nesse aspecto, mas eles foram bacanas em relação a isso, né? Com os funcionários. E muitos até já estavam pensando mesmo nesse plano B, né? De que era um CLT, falando, puxa, não pensei, depois de 30 anos, começar um negócio, mas tinha alguns que já estavam fazendo isso. Então foi bem bacana. Mas é pensar realmente que pode dar errado, gente. Não é que a gente tá agorando, né? Como o dia da noiva aí, né? Mas pode dar errado e às vezes dá e dói muito, gente. Dói muito mais do que você não ter pensado. É que ele não pode ser uma expectativa que tape seus olhos para as outras alternativas, né? É isso. Na verdade, isso. você cria uma expectativa tão grande de que vai dar certo, e sim, a energia atrai aquilo, você vai se movimentar para que aquilo dê certo, tudo flui realmente para que dê certo. Mas você não pode se cegar ao ponto de falar assim, nada nunca vai dar errado. São riscos calculados. Sim, Né? e a pandemia veio aqui para provar que a gente não está no controle de tudo e que por mais estruturada que estava uma empresa, ela sente, né? Porque ficou meses fechado e o caixa é outro, e mesmo que tinha uma reserva de emergência, ela vai acabando, vai dando desespero. Você fala, eu não estou no controle. É. E agora você já pensa assim, e quando eu não estiver no controle de novo? Porque nunca na nossa cabeça, eu pelo menos nunca imaginei uma cena daquela. Aquela parecia a música do Raul Seixas pra mim Exato. mesma, aquela coisa assim, imagina tudo fechado, não poder ter uma missa, não poder. Era uma coisa absurda, né? A gente não conseguia imaginar um cenário como aquele que a gente viveu. E aí a gente agora já pensa assim, pode acontecer de novo, né? E pode acontecer outras coisas, gente. Pode acontecer assim, outras coisas. E é o que você falou, não está no nosso controle. E eu tinha clientes que não tinham operação de delivery de restaurante. Sim. Eu Tinha falava, gente que não tava na internet, né? Nunca. Mas nem no WhatsApp, praticamente. Eu tive uma cliente que vendia roupa, ela falou, Roseli, eu não sei nem por onde começar. Aí eu falei, vamos lá, vamos começar. Porque, e aí teve um movimento bacana também, que muita gente percebeu as outras oportunidades e até falou, puxa, eu tô com um custo fixo de aluguel altíssimo aqui, por que que eu vou continuar? Por isso que teve tanto negócio fechando também, além disso, porque as pessoas migraram até pro digital, quem viu a vantagem nisso. Sim. Né? A gente teve clientes, assim, de vender muito mais no digital do que vender no físico, fala, pô, não compensa. Então, assim. Tem operações que hoje mudou completamente. Completamente. Né? E assim, é ver as oportunidades mesmo, gente. Não é só sentar e chorar, porque te dá aquele medo, você paralisa, mas tem que ficar de olho nas oportunidades. Eu acho que toda crise que vem faz isso com a gente, chacoalha, porque às vezes tá tudo muito bom, a gente tá empurrando com a barriga. Sim. Como que essas mulheres têm esse atendimento, podem chegar a esse primeiro atendimento com vocês? Vai direto no Sebrae? Qual é o melhor caminho? Essa minha cliente que eu falo que tá lá em casa, começou a fazer os bolos e ela percebeu que ela vai levar esse negócio para frente. Sim. Ela quer ajuda, seja de qualquer aspecto. Você acha que como que a gente faz para Dá para ela em casa mesmo, entrar no site do Sebrae, ela entra no Sebrae delas, ou ela pode entrar no Facesp Mulher, tanto faz.
Se ela precisar falar com alguém, ela pode ligar no nosso 0800 570 0800, ou ela pode ir no Sebrae mais próximo e falar, olha, eu preciso saber sobre o Facesp Mulher ou o Sebrae delas. Ela fica à vontade, qual canal que ela quiser, ela vai ser atendida, tá? Prontamente. Aí ela sabe a, a programação de cursos, né? Hoje a gente está fazendo um pouquinho mais online, mas tem algumas coisas presenciais também, que é legal, bacana ter esse encontro, né? Essa troca de experiências, mas tem um atendimento. E é legal que quando ela participa dessas ações, ela tem uma mentoria individual, porque aí é o momento realmente dela se abrir, porque ela já começou a se abrir ali, mas tem algumas que ainda resistem um pouco, mas Sim. ela fala, poxa, isso faz sentido, mas eu queria falar com uma pessoa só nós duas, e isso é muito legal também. As mentorias, elas fazem esse outro papel de complementar a questão do emocional aí. E aí tem outras instituições, como é o caso da Associação Comercial, né, Sim, que na maioria das cidades acredito que apoia aí o Sebrae, que está sim, trabalhando junto. sim, super Vocês parceiras. têm o Senac, né, em Sim, parceria também, então os cursos têm formação do Senac. sim. Para a gente desmistificar essa questão dos cursos do Sebrae de Uhum, antigamente, uhum, hoje os cursos são voltados muito mais técnicos, muito mais sim, profundos, né? Você estava sim. até falando do curso de alongamento de É. unha, é É, isso? esse é em parceria com o Senac, né? Um dos, né? Então a gente fez bastante aqui no Max Pfeffer com o Senai, né? Que tinha uma carreta do Senai que nós trouxemos aí vários cursos para lá. Então, de confeitaria, aí tem os de beleza que a gente faz em parceria no SASP, tem nos outros municípios também aqui da região, tem no estado inteiro. Em geral é tudo gratuito? Normalmente tudo gratuito. Tá? Para a gente entrar nos pagos, são outras questões, gente. São outros cursos, outras necessidades que a gente vai vendo que você tem e vai te direcionando. Tá? Que, por exemplo, o Empretec é um curso pago, mas ele tem uma questão muito bacana que esse valor até retorna para você. Não posso falar Sim. muita coisa, né? Porque tem É, um tem um sigilo, segredo né? aí. Tem um segredo que cada um vai passar por. Mas, inclusive, a gente vai ter uma turma de 18, é bem legal. E depois, em novembro, a gente vai ter outra turma também. Já se programem aí, porque fala exatamente dessas características que a gente precisa colocar em prática. Porque às vezes a gente até tem, mas elas estão adormecidas lá, a resiliência, a busca de informações. Quando eu fiz o meu, eu fiz há 2 anos atrás, eu vi o quanto os empresários não utilizam essas características, gente. Porque eu estava um pouquinho de fora, né? Eu sou intraempreendedora, mas eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível, eles não têm rede de relacionamento e não usam quando tem, na Sim. sua totalidade, né? Não estou generalizando, mas ali dentro do curso eu percebi o quanto. Então, essa busca de informações também que a gente fala, resiliência, tudo isso é trabalhado aí dentro do Empretec, dessa imersão. Certo. Bom, para a gente finalizar, seus contatos aí, você deixou os contatos do Sebrae. Sua rede social, eu acho que você não divulga muito, Divulgo né? sim, divulgo, todo mundo quer ver. Na verdade, ela é mista, né? Eu acabo postando algumas coisas minhas e coloco muito mais o Sebrae, né? Porque a gente vive muito mais trabalhando, mas tem bastante coisinhas que eu divulgo, que eu participo de vários grupos de mulheres, então, assim, sempre tem alguma informação bacana. Eu acho que a gente precisa se apoiar, né? Antes de tudo, e ser a rede de apoio real, gente. Não ser aquela rede de apoio, eu te apoio, né? Tapinha nas costas, e não é. Por trás de cada mulher tem uma história. E assim, a gente julgar é muito fácil, né? Sem conhecer essa real história. Então pare para ouvir aquela amiga sua que manda aquele áudio enorme. Ela quer contar com você. Hoje tem um acelerado, né? Bota lá no acelerado. Mas escuta essa mulher, ela tá precisando de ajuda. E às vezes é você que vai dar uma palavra de conforto. Não é nem opinar, porque opinar a gente não consegue opinar na dor do outro. Mas acolher essa mulher. Então dá para todo mundo fazer isso. Isso. Oh, muito obrigada pela sua entrega aqui, muito obrigada por tudo que você trouxe pra gente. Tenho certeza que as minhas meninas daqui do estúdio vão adorar esse papo, porque precisam desse incentivo, né? De ouvir que elas podem ter um espaço para elas, que é o que a gente vem também buscando lá no SEMEC, abrir esse espaço, falar, vocês são bem-vindas aqui, vem trazer as dúvidas, vem falar o que vocês estão precisando, porque muitas vezes a gente precisa ouvir delas para saber o que a gente pode melhorar também. Isso mesmo. Olha, nunca pensei num curso de tal coisa, mas
dependendo da demanda que elas trazem, a gente começa a avaliar, não é? Sim. Que nem você falou da empresa que ia fechar e queria um Isso. treinamento É. para pensar na rescisão dos funcionários. É algo que a gente precisa da demanda das pessoas. Sim. Então, também sabe que pode contar com a gente lá, né, no Com CEMEC. certeza, somos super parceiras, né, Pri? Temos que fazer mais coisas, na verdade, né? Temos. É muitas coisas. Muitas coisas. Mas agora É. vamos Vamos curtir engrenar. as férias. Agora eu vou de férias, Vai gente. de férias. Mas assim, a equipe do Sebrae tá toda lá do Alto Tietê para atendê-los. E assim, a gente tem o pessoal do 0800 que eu tenho um carinho enorme por eles, porque eu comecei lá. Então, lá para mim foi uma escola. E qualquer momento, você tá, sei lá, meia-noite, tive uma ideia. Liga no 0800, eles vão te atender. É muito É legal. 24 horas? 24 horas. Sério? É sério. Viu? Não sabia. É 24 horas. Eu achei que era horário comercial. Não, passou. É recente ser 24 horas, mas as ideias elas não esperam, né? Então, às vezes a gente tá no horário comercial e vocês têm essas ideias e querem falar, né, com alguém, então podem ligar lá. A gente Muito consegue legal. atender. Eu que agradeço, viu, Pri, pela receptividade, pela parceria, né? Então conta com a gente mesmo. E meninas, procurem o SEMEC, procurem o Sebrae, procurem a Pri. Estamos aqui. Com certeza. Obrigada, viu? Obrigada para você que acompanhou a gente por mais uma semana. Semana que vem tem mais episódio. Até lá.